Bom, boa noite. Meu nome é Luiz Henrique. Eu tenho 34 anos, sou casado. Minha esposa tem 31 anos. Minha filha tem 26 dias. Tá aqui a minha lindeza. Acabou de mamar. E eu sou militar. A pedido da minha amiga Fabiola, eu vou responder algumas questões aqui, já que certa vez eu comentei com ela que eu tive muito problema com gagueira. Aí ela pediu essa minha ajuda. Ela pergunta aqui, o que eu entendo por gagueira? Gagueira para mim foi ser comparado com o porquinho Gaguinho, Presuntinho, um desenho animado da minha época. Nunca mais eu assisti, mas alguém aí deve lembrar. Porquinho. Então, ser comparado com Presuntinho, para mim era ser galo. E eu fui muitas vezes comparado com Presuntinho. Entendeu? Partir para a segunda pergunta. Quando que eu tomei consciência da gagueira? Assim que eu me entendi por gente, que eu vi que eu falava diferente das pessoas, e não era assim como eu falo agora, era bem pior, eu me identifiquei como galo. Entendeu? E de imediato eu já tentei resolver meu problema, só que eu não tive sucesso não. Eu sou de família humilde, família bem com recursos financeiros bem restritos ali, e o pessoal não tinha dinheiro para me colocar no fonoaudiólogo. E também tem o fato de eu ser filho de um gago e neto de um gago. Então a gagueira era algo normal na minha vida, né? Para minha família. Eu era só mais um, e meus filhos seriam também gagos. Era uma coisa que eu tinha que aceitar na visão deles, né? Qual era o meu sentimento em ter contato com outras pessoas? Eu, como a maioria dos gagos aí que eu vejo, eu não olhava no olho de uma outra pessoa. Não olhava. Constrangedor. Não olhava. Triste falar isso, não olhava. Até porque as pessoas não sabem trabalhar com essa deficiência do próximo. Começo com risadas, começo com deboche, com bullying. Eu fui vítima de bullying na escola. Eu fui exposto várias vezes, até por professores que sabiam da minha deficiência, mesmo assim me colocavam para falar. Constrangedora a situação. Então, evitava falar e olhar para uma outra pessoa. Evitava. Ela pergunta aqui se existiu uma autopercepção do que eu fazia enquanto gaguejava. Existia sim. Fecha o olho, né? Baba, o negócio trava, a respiração trava. Complicado. Era isso que eu percebi em mim. Engasgava, tentativas de falar cantando para minimizar a gagueira. Às vezes é necessário falar. E aí, fala cantando. Mas tem muito sucesso não. E a pergunta que eu acho mais interessante, como que eu superei a gagueira? Como que eu minimizei a gagueira? Pois é, eu frequentava uma igreja evangélica, mesmo lá não falava muita coisa, evitava falar, até que um dia eu li na Bíblia, eu não falava, mas eu lia. Então eu li na Bíblia que Jesus Cristo havia curado um galo. Jesus Cristo havia curado um galo. Eu falei, se Jesus Cristo curou um galo, vai curar a mim também. Eu quero ser curado. E aí, eu reivindiquei aquilo de Deus. De imediato eu não fui curado. Mas no dia seguinte, apareceu uma proposta de emprego para mim. Ele estava vindo
estava procurando emprego já há um tempo e no dia seguinte saiu a resposta de emprego. Vendedor de sapato. Eu fui fazer os testes. E passei. Graças a Deus passei nos testes. Me tornei um vendedor gado. Só que, naquele momento, eu precisava de um emprego, então eu tinha que falar. E aí eu me posicionei. Eu comecei a me aceitar. Não, eu sou galo, eu tenho essa deficiência, tenho que aprender a conviver com isso. E comecei a falar, travava, levava um minuto para falar uma frase, mas as pessoas achavam aquilo engraçado e aquilo fez com que eu me tornasse um vendedor engraçado e com o tempo eu me tornei a atração da loja, eu era o vendedor gaguinho. Então as pessoas vinham comprar comigo e pela primeira vez a gagueira me trouxe algo positivo, que eu consegui reverter em dinheiro, me tornei famoso, vendedor gaguinho. Só isso fez muito bem pra mim, porque valorizou a minha autoestima. Só que eu não queria ser vendedor de sapato a vida toda. Eu era muito novo, estava com 19 anos, comecei a estudar e entrei para uma academia militar. Consegui passar num concurso, uma academia militar. E estando lá, um militar de carreira, ele é estimulado a falar para público, falar com autoridades, dar instrução, né? E eu precisava falar, eu mais uma vez me vi na necessidade de precisar falar. E continuei me forçando a falar. Graças a Deus, com o tempo, eu percebi que isso diminuiu bastante em mim. Logo depois que eu saí da academia, eu fui fazer outros cursos e aí dar palestra, enfim. Eu comecei a me expor mais facilmente, o que foi muito bom para mim. Então foi dessa maneira que eu consegui reduzir os tiques e reduzir a gagueira também. Para fechar aqui, ela me pergunta como é que eu consigo hoje administrar a gagueira. Uma coisa eu aprendi, o maior inimigo do gago é o medo de falar. Eu me recuso a evitar, a deixar de falar. É dessa maneira que eu administro essa minha limitação. Uma mensagem que eu tenho para deixar para os futuros fonoaudiólogos é a importância da profissão de vocês. Falar e ouvir são imprescindíveis para o relacionamento interpessoal. Vocês têm nas mãos a capacidade de tornar a vida da pessoa muito melhor. Desejo sucesso para todos vocês. Um abraço. Olha aí, não filma não, velho.